a gravação começar para a gente dar início. Pois bem, galera, vamos embora. Antes de tudo, de começar, eu sei que tem muita gente do P1, tem muita gente de outras faculdades também, tanto que eu estava tendo que autorizar. Então, me apresentando aqui, meu nome é George, eu sou aluno do P7, certo? Sei que tem muitos alunos aí que já me conhecem, que eu já fui professor e tudo mais. E eu estudo aqui em Campina Grande, na Unifacisa. Na verdade, sou cearense, vim para cá só estudar, sou do interior do Ceará, de Russas. Se tiver alguém do Ceará aí, dá um oizinho aí no chat. E estou aqui há 3 anos, estou no 7º período, entrei no 4º ano agora, já paguei anatomia há muito tempo, paguei neurologia agora, e aí a gente está colocando em prática tudo isso para trazer para vocês o que eu aprendi nessa caminhada, que muitas vezes é o que eu falo para os alunos do P1. No P1, a pessoa precisa, acima de tudo, de orientação, e a orientação é o que falta. Então, eu quero, de acordo com o meu aprendizado, trazer para vocês aquilo que eu quero que vocês não passem, aquilo que eu passei que eu sei que poderia ter sido feito de uma forma melhor. Não só em relação ao conteúdo, mas em relação à faculdade em si. Então, eu fui monitor de anatomia durante 1 ano e meio, fui monitor aí dos... Acho que não tem ninguém que eu fui monitor aqui, que são alunos mais novos. E atualmente sou professor do Anatomec Curso, que é um curso de anatomia focado para toda a anatomia de abdômen, crânio, neuroanatomia e toda a anatomia por si. Aqui está o meu grupo de prática. Aqui tem Júnior, Carol, Bruna, Yolanda, Yane, minha namorada, por último e não menos importante, né? Eu e o nosso preceptor. Por que eu coloquei essa foto aqui? Justamente porque essa foi a primeira vez que eu fui para a UTI. E foi na UTI que eu me dei conta que eu não estava aplicando muitos conteúdos anatômicos na prática. Eu sabia muito a base de crânio, eu sabia muito sobre anatomia, mas do que adiantava eu pegar um paciente que está com TCE, que está precisando de um cuidado intensivo dentro daquela UTI, e eu não saber como manejar, o que é mais importante e o que aconteceu com ele. Então, na UTI, e quando eu comecei a acompanhar a UTI, eu me dei conta de que o TCE ele precisa ser debatido de uma melhor forma. E a forma com que os médicos conduzem e os estudantes aprendem a conduzir o TCE, ela tem que ser aperfeiçoada justamente para trazer aquilo que importa, aprender aquilo que importa e justamente para poder trazer o melhor tratamento para o paciente. E esse é o meu objetivo na aula hoje com vocês. Então, antes de começar tudo, eu vou logo lançar para vocês um quebra-cabeça aí na cabeça de vocês. Vamos lá, eu vou trazer para vocês um caso de um amigo meu, na verdade um professor de São Paulo, que trabalha lá, e foi um caso justamente que ele estava trabalhando no SAMU. E trabalhando no SAMU, ele recebeu um chamado, foi de manhãzinha cedo, sabe, acho que cerca de 6 horas da manhã, e ele recebeu um chamado de uma ocorrência de uma queda de cerca de 3 metros de altura, um paciente que estava no telhado e caiu, ninguém sabe como, não viu como foi essa queda, e justamente foi chamado para essa ocorrência. Foi uma ocorrência muito rápida, em dentro de 10 minutos o SAMU já estava lá no local. E quando chegou lá, viu-se que era um paciente idoso, 60 anos. Ele caiu basicamente de cara no chão, na verdade com a região lateral do rosto, com a região lateral da cabeça no chão. E tinha um sangramento aqui na região frontotemporal e também um pouquinho na região parietal. Esse sangramento indicava que provavelmente esse idoso caiu de cabeça. Ninguém sabe por quê. Não, provavelmente não foi algum problema no telhado, o telhado que desabou porque o telhado estava tranquilo. Provavelmente ele teve algum problema somático, algum problema orgânico, que está além da neurologia, além do TCE, que fez ele cair e ter esse trauma, que é uma coisa que acontece muito, muito na prática e na nossa vida. É isso. Queda de própria altura, queda inesperada, é algo que vocês vão pegar muito na prática clínica de vocês. Então, por isso que construir a anatomia desde agora até a clínica é o que você vai fazer por aqui. E o que foi que aconteceu? Para quem está no P1, para quem está no P3, a galera da clínica vai entender melhor, mas quando eu pego um paciente, eu tenho que seguir meio que um protocolo baseado em evidências, baseado naquilo que mais importa, para dar prioridade àquilo que mais importa para a vida daquele paciente. Então, é como assim? Eu peguei um paciente e esse paciente, ele sofreu um trauma. Eu tenho que ir na gênese do problema maior para eu resolver. Por que o problema maior? Porque é aquele problema que pode tirar a vida daquele paciente. Então, existem umas letras que a gente chama no trauma, que é justamente o A, B, C, D, E do trauma, que é esse protocolo que a gente tem que seguir. O A, ele diz respeito à via aérea. Como assim? A via respiratória do paciente ela tem que estar pérvia, ela tem que estar tranquila, como se fosse uma tubulação que não pode estar obstruída para o paciente respirar. Porque, independente do que ele tenha, se ele não respirar, ele morre. Então, o que acontece? Quando chegou lá, esse paciente, ele estava inconsciente. Só que o que acontece? Ele estava com uma via aérea obstruída, justamente porque quando a pessoa ela perde a consciência, principalmente pacientes idosos, a tendência é que a língua caia aqui na região da garganta, que em anatomia a gente chama de orofaringe,
e isso obstrua a entrada da laringe, que é justamente essa região que é a entrada, a porta de entrada para a nossa traqueia e, consequentemente, para nossas vias aéreas inferiores, que a gente chama. E o que foi que aconteceu? Foi colocado uma guedel, que vocês vão ver mais na frente o que é, e aí se deixou essa via aérea pérvia tranquilamente. Enquanto isso, a gente já foi, o paciente, ele já foi visto lá por Dr. Rodolfo, né, que estava atendendo, e ele viu justamente o seguinte: em relação ao B, que é justamente a respiração daquele paciente, ele fez a ausculta, viu que tinha murmúrio vesicular presente e simétrico, tanto em ápice pulmonar quanto em bases pulmonares. O tórax ele era simétrico na respiração, ou seja, o paciente ele conseguia expandir o tórax, só que a respiração dele estava alterada. Isso foi algo que chamou a atenção. Depois a gente vem para o C do trauma, que é justamente a circulação. Na circulação a gente vê onde está sangrando. Se tem algum sangramento que é muito perigoso e que eu tenho que parar, estancar naquela hora. Ao nível do C, sangramento, quando a gente pensa em trauma, é perigoso quando acomete alguma estrutura óssea. Por exemplo, se você quebrar um fêmur, se você quebrar a bacia, são as principais estruturas que mais sangram cerca de 5 litros se você quebrar um fêmur. Show de bola? Então, o que acontece? No C, se viu que a bacia estava tranquila, o fêmur também não tinha nenhum tipo de fratura, não tinha fratura torácica. O que tinha mesmo era justamente o pequeno sangramento na cabeça, mas na cabeça não tinha nenhum abaulamento, ou seja, não indicava fratura. Estava sangrando aqui o couro cabeludo, mas não tinha fratura. Show de bola? E ele continuou, foi para o D. O D diz respeito à disfunção neurológica, usando uma escala que a gente chama de escala de Como de Glasgow. Quem está no P3 aí, e quem está nas clínicas tem que conhecer e já vai conhecer. Então, o que acontece? O Glasgow dele era 3. 3 é o pior Glasgow que tem. Justamente, o paciente ele não tem reação. O Glasgow ele analisa resposta motora, resposta verbal e resposta ocular. Resposta ocular, para ter dado 3, o cara não estava nem abrindo o olho, certo? Show de bola. Resposta verbal, não estava conseguindo falar, porque ele estava inconsciente. E também ele não estava com resposta motora, mesmo ao estímulo doloroso. Porque na prática a gente causa um estímulo de dor, pode ser inúmeras formas, para causar esse estímulo de dor, para ver se o paciente ele reage, certo? E o que acontece? Veio para o E, que é a exposição, que é basicamente evitar que o paciente tenha hipotermia na cena do trauma e encaminhar esse paciente para o pronto-socorro mais próximo, para o serviço mais especializado. O que eu quero dizer para vocês? Qual o conceito dessa história? Esse paciente, o que chamou a atenção nessa história toda era justamente o seguinte: era essa respiração com dificuldade que ele estava, por mais que ele conseguisse expandir o tórax, e ele tinha também uma taquicardia assim, importante, que deixou a galera com uma pulga atrás da orelha, os médicos e a equipe de enfermagem. Então, o que acontece? Quando foi levando esse paciente para o trauma, se eu não me engano, ele estava perto do Hospital das Clínicas da Unicamp e o serviço era o da PUC, que estava com a tomografia quebrada. Então, ele teve que ir para outro hospital, se eu não me engano, era da Unicamp, que estava bem mais longe. Durante esse período, o paciente ele evoluiu como? Ele, justamente, a PA dele na cena do trauma, era 13/90, ou seja, 130/90, que é justamente uma pressão normal. Só que quando ele estava na ambulância, sendo levado para o serviço, a pressão ela foi para 160/120. Ou seja, teve um aumento pressórico muito grande. Esse aumento pressórico já chamou a atenção. E o que acontece? O que eu trago nessa história aqui para vocês? Que quando você pega um paciente de trauma, um paciente vítima de TCE, a grande questão é você ter atenção aos detalhes que levam aquele paciente a evoluir, seja de uma forma boa, seja de uma forma ruim. Então, o que eu quero de vocês nessa aula aqui é justamente que vocês entendam a clínica do TCE e saibam fazer condutas em relação ao TCE. Como é que eu trato um paciente que tem traumatismo crânioencefálico? Só que isso não vai ocorrer de forma independente. Quando eu pensar em conduta, eu vou ver como é que está o quadro, qual exame eu peço, qual a gravidade desse paciente. Quando eu penso em conduta, ou quando eu penso em clínica lá em cima, né? E quando eu penso em conduta, eu vou ver qual é a abordagem do paciente, como pode ser feito o tratamento, é cirúrgico ou não, e como pode se dar a monitorização. Como, por exemplo, ver se a pressão está aumentando muito e o que isso indica. No final das contas, esse paciente ele tinha o quê? Ele tinha aumento da pressão arterial, um aumento súbito, show de bola. Ele tinha dificuldade respiratória associada também ao quê? A uma bradicardia. Peraí, Jorge, mas você falou que ele estava com taquicardia, o coração estava disparado. Nesse momento, o coração dispara, não é isso? Isso, mas com a evolução do paciente, ocorreu uma bradicardia reflexa. Esses 3 achados, bradicardia, aumento da pressão arterial e desconforto respiratório, classificam esse paciente como uma tríade de Cushing. Ou seja, um paciente que, ao primeiro momento, não parecia ser algo muito grave, ele evoluiu para ser grave. E é justamente, eu quero que vocês
ajam nesse momento da evolução do paciente, para pegar o paciente no momento em que ele precisa mais e justamente tomar a melhor conduta. E como é que eu faço essa melhor conduta, Jorge? Sempre associando a conduta e a clínica, pensando na neuroanatomia, pensando na etiologia daquela doença. Então, é esses os 3 blocos da aula que tem que estar na cabeça de vocês. Se eu quero que vocês saiam dessa aula sabendo alguma coisa, é um pouquinho de clínica, um pouquinho de conduta. Tudo isso explicado pela ótica de quem? Da neuroanatomia. Então, vamos junto? Vamos junto. Então, a aula ela começa mesmo agora. E para ela começar, logo quem está no P1, quem está no P3 também já sabe que EAD, ele desconcentra demais. Então, minha recomendação é o quê? Tá sem fone? Coloca o seu fone, pega o celular, eu sei que deixar o celular longe é difícil, mas pelo menos vira ele de cabeça para baixo na mesa, deixa a câmera para cima. E coloca isso aqui no máximo em tela cheia para não ter distração. E vamos embora, fica num local bom e vamos embora comigo, que eu só quero o comprometimento de vocês para vocês saberem realmente o que importa, tanto para a vida como para as provas em relação à neuroanatomia. Show de bola? Show de bola. Por que eu tenho que debater TCE, Jorge? Eu já vi falando que eu já vi por essa história que é um tema muito importante. Só que é um tema que não é importante, ele é extremamente importante. Por quê? O trauma, ele é a principal causa de morte entre adultos jovens. E dentro do trauma, a gente tem o TCE. O TCE, a nível de Brasil, ele causa um comprometimento em termos de saúde pública muito grande. Por exemplo, se eu pegar os dados dos Estados Unidos, são gastos 80 bilhões de dólares só com TCE por ano. Ou seja, o governo gasta com aquilo, aquilo gera demanda para o governo, gera demanda para o médico, gera um estresse em relação ao tratamento do médico. Então, entendam que debater sobre TCE é algo fundamental, principalmente a nível de Brasil, porque o TCE ele só ocorre, não só ocorre, mas em sua maioria, ele ocorre em países sul-americanos, em países emergentes principalmente. Então, o Brasil é um berço de TCE. Por exemplo, se você pegar as grandes revistas médicas de publicações científicas, todas elas publicam sobre TCE os melhores estudos, mas os estudos eles foram feitos aonde? Em países sul-americanos como o Brasil. Então, entenda que o TCE está muito presente, e se ele está muito presente, ele vai chegar para você quando você for recém-formado. Então, vocês vão aprender uma anatomia já voltado, pensando quando vocês estiverem pegando o seu primeiro plantão. Show de bola? Show de bola. O que eu tenho que começar aqui a pensar, Jorge? Entenda, eu falei que vocês vão partir da clínica, certo? Da clínica vão chegar na conduta e vão unir isso à neuroanatomia. Quando eu penso em clínica, o principal achado clínico de um paciente com TCE é justamente uma escala que a gente chama de escala de Como de Glasgow. Jorge, você vai ensinar sobre isso agora? Não. A escala de Como de Glasgow ela tem que vir depois. É basicamente uma decorebazinha, mas também tem uns truquezinhos bons de decorar que eu vou passar para vocês depois. Só que entenda o seguinte. Basicamente, a escala de Como de Glasgow é uma escala que vai de 3 a 15. Quanto mais próximo de 3, mais ruim, mais crítico está esse paciente. E quanto mais próximo de 15, melhor vai estar esse paciente. Então, entenda o seguinte. Basicamente, eu posso dividir o TCE, o trauma do crânio, em 3 gravidades. Ou ele pode ser leve, ou ele pode ser moderado, ou ele pode ser grave, realmente muito grave, tá certo? E aí entenda basicamente o seguinte. Quando o paciente, galera, ele está próximo de 15, ou seja, um TCE ali com escala de Como de Glasgow 15, ele fala bem, ele tem uma abertura ocular boa, ele está orientado, ele responde bem as perguntas dos médicos, ele está aqui próximo de 15. Só que quando ele baixa para 12, 11, ou seja, ele fica entre 8 e 11, aí a gente considera um TCE em um grau mais moderado. Show de bola? E aí, abaixo de 8, eu já tenho que o meu TCE, ele é grave. Show de bola? É muito fácil, galera. Quando você pega um paciente que está inconsciente, a maior chance é que ele esteja aqui, ó, próximo de 8. Ele não vai estar lá em 3, ele pode ter ainda uma resposta verbal, alguma coisa. Mas ele vai estar de 8 para baixo, então ele vai ser grave. Então isso já facilita a forma com que você vai ter em relação à sua conduta, como você vai tratar esse paciente. Só que o grande perigo e o local onde os médicos e os estudantes mais erram, eles estão justamente aonde? Em pacientes que ele tem um Glasgow bom, ele está orientado, mas ele pode piorar em algum momento, que nem aquele paciente que eu mostrei para vocês. Então, o que acontece? Muitos pacientes, eles estão nessa faixa de 15, bem orientados, mas eles apresentam vômito, apresentam cefaleia, apresentam edema de papila óptica. E isso indica o quê? Isso é um grande indicativo de uma coisa que eu chamo de hipertensão intracraniana. Hipertensão intracraniana vai ser a grande chave dessa aula aqui para vocês. E entender essa hipertensão craniana é o que eu quero trazer na anatomia para vocês. Então, entendam basicamente o seguinte. Para a gente entender essa hipertensão intracraniana, que ocorre em pacientes
que sofrem trauma, vocês têm que partir antes da anatomia. Então, como é que eu parto da anatomia? Vamos dar uma lembrada aqui na anatomia de crânio. O que é que acontece, galera? Quando eu penso na anatomia de crânio, vocês têm que ter ideia que o crânio ele é uma caixa rígida que foi feita para quê? Que foi feita basicamente para suportar e para acomodar o nosso cérebro, o nosso encéfalo. Show de bola? Então, se vai acomodar uma estrutura tão sensível, uma estrutura tão primordial, é bom que essa caixa ela tenha um desenvolvimento em relação à embriologia, em relação à mecânica, muito bom para proteger o nosso crânio. Então, entenda basicamente o seguinte. Quando eu penso no crânio, enquanto o programa vai abrindo aqui, vocês têm que lembrar que o crânio ele é dividido em duas partes. Agora vai. Quais partes, Jorge? Automaticamente, quando eu chego aqui no meu crânio, eu vejo justamente que o meu crânio ele é dividido assim, em duas regiões que me chamam a atenção. A primeira é essa região mais de cima, que é onde vai ficar o nosso cérebro. Uma região que a gente chama de neurocrânio. Enquanto que a região mais de baixo, formada pelo nariz, formada pela boca, é chamada de viscerocrânio. Afinal, dentro do nariz tem via respiratória, dentro da boca tem todo o sistema digestório, ou seja, tem vísceras. Se você for perceber, o crânio aqui, a olho nu, a primeira coisa que você vê é que o neurocrânio, ele é bem maior que o viscerocrânio. E isso é bem entendível, porque o cérebro, ele é muito maior do ponto de vista anatômico do que as estruturas do nariz e da boca. Essa diferença, ela chega a ser gritante, muito maior nas crianças, sabe, gente? Por quê? Quando você está no período fetal, lá dentro da barriga da sua mãe, você recebe nutriente, você recebe comida, você recebe oxigênio através do cordão umbilical. Então, você não tem necessidade de ter dente, você não tem necessidade de ter uma cavidade nasal muito desenvolvida. Então, o que acontece? Você passa 9 meses com isso aqui tudo atrofiado. Quando você nasce, isso aqui vai estar bem pequenininho, enquanto que o seu cérebro, ó, durante o período fetal, durante os 9 meses, estava desenvolvendo muito. Show de bola? Então, George, eu estou entendendo que abaixo de toda essa caixa aqui, eu sei que vai existir um cérebro, não é isso? É isso, galera. E aí percebam basicamente o seguinte. O que eu quero trazer para vocês é que quando eu vejo o meu cérebro aqui dentro, eu tenho que me ligar que ele está acomodado dentro de uma caixa. E toda caixa ela tem, ó, um piso, concorda? E tem um teto. Então, basicamente, esse meu neurocrânio, que é o que nos importa agora, ele tem uma parte de cima e uma parte de baixo. A parte de baixo ela vai ser chamada de base do crânio, enquanto que a parte de cima ela vai ser chamada de calota craniana. Peraí, Jorge, por que é calota craniana? Porque ela forma ó, uma espécie de calota de um carro. Show de bola? Essas analogias aí nem são muito claras às vezes, mas fala porque está na literatura. Show de bola? E qual a importância, George, justamente desses ossos da calota craniana? Os ossos da calota craniana vão ser principalmente quais? Esse osso aqui, que está na fronte da pessoa, na parte da frente, na região anterior, que eu vou denominar como osso frontal. Um osso que está localizado na região mais lateral, chamado de osso parietal. E um osso que está localizado na região mais posterior, na região mais de trás, que eu vou denominar como osso occipital. Lateralmente, a gente tem o nosso osso, que a gente chama como osso temporal. Se liga nos nomes, por quê? Porque são justamente esses ossos que vão delimitar e vão nomear as estruturas cerebrais, estruturas encefálicas que estão abaixo. Por exemplo, o que está abaixo, ó, transpareci aqui para vocês, o que está abaixo do osso frontal é uma parte do nosso cérebro que a gente chama de lobo frontal. Ora, George, então o que vai estar abaixo do osso parietal, ele vai ser chamado de lobo parietal, não é isso? E o que está atrás do meu osso occipital vai ser chamado de osso occipital. O resto eu não vou nem falar, porque o que está do lado temporal vai ser lobo temporal, não é isso? É isso. Só que eu quero que vocês entendam aqui. Na neurologia, galera, existe uma doutrina chamada de doutrina de Morron-Kelly. O que é que Morron-Kelly diz? Ele disse justamente o seguinte, ó, o crânio, ele é uma caixa, o neurocrânio é uma caixa, para proteger o encéfalo. E ele abriga o que dentro dessa caixa? Ele abriga o encéfalo, o tecido cerebral propriamente dito, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Como é que eu estou vendo isso, Jorge? É porque a gente está vendo cortado, sabe, galera? Aqui a gente está vendo só um hemisfério cerebral. Então, se eu colocar aqui, ó, uma outra imagem para vocês, vocês vão ver justamente, ó, que o nosso encéfalo, ele preenche realmente, ó, toda a estrutura craniana. Show de bola, Jorge. Mas o que é que você quer me mostrar aqui? Eu quero lhe mostrar que dentro do nosso encéfalo existe ou dentro do nosso crânio existe o nosso encéfalo. Além do encéfalo, a gente sabe que todo órgão, o nosso cérebro é um órgão. Então, todo órgão precisa ser irrigado. Irrigado por quê? Porque é através das artérias que vão chegar os nutrientes e o oxigênio necessário para fazer toda a hemostasia neuronal que a gente conhece. Todas as funções como mexer a mão, pensar, falar,
e tudo mais que existe em neurologia. Show de bola? E o que acontece? Beleza, Jorge. Então eu sei que no meu crânio, dentro dele, vai existir o meu encéfalo e vai existir também vasos sanguíneos, não é isso? Esses vasos sanguíneos podem ser tanto artérias quanto veias, não é isso, Jorge? É isso. Só que o que acontece, galera? Quando eu penso no meu encéfalo, eu tenho que entender que esses vasos e o próprio cérebro, ele não fica solto dentro da caixa craniana, sabe, gente? Ele fica mergulhado dentro de uma sacola. Como assim uma sacola, Jorge? Essa sacola é uma membrana que reveste totalmente esse crânio. Então vamos ver aqui como é isso. Ó. Eu vou adicionar aqui para vocês esse osso daqui, ó, que é qual, galera? Fala aí na sua cabeça, fala aí. É o osso o quê? Parietal. Então eu vou adicionar ele aqui para vocês, ó, para te mostrar direitinho como funciona isso. Entenda, galera, ó. Aqui o nosso encéfalo ele não fica solto. Por quê? Porque por fora dele vai existir uma membrana, uma espécie de sacola que eu falei, ó, que vai, ó, tá por fora de todo esse encéfalo. Show de bola? E essa sacola, galera, ela é interessante por quê? Porque ela vem descendo, ó, descendo. E como a gente diz lá no Ceará, ela arrodeia todo o encéfalo. É como se eu tivesse uma sacola de supermercado e eu jogasse um melão dentro. Só que o que acontece? Dentro dessa sacola com o encéfalo dentro, vai existir um líquido, que eu vou chamar justamente de líquor, também chamado de líquido cérebro-espinal, porque ele desce da cabeça e vem para a coluna vertebral, para a sua medula espinhal. Por que eu estou falando isso? Justamente porque Morgan Kelly falou o seguinte, falou que dentro do nosso crânio vai existir tecido cerebral, show de bola, vai existir vaso sanguíneo para irrigar e drenar aquele tecido cerebral, e vai existir também uma água, um líquido chamado de líquor, que serve justamente para quê? Quando você está dormindo, ele faz como se fosse uma espécie de limpeza dos seus neurônios, das estruturas oxidativas que se formam durante todo o processo de estresse que ocorre durante o dia, por exemplo. Então, entenda o seguinte, o que eu quero que vocês entendam dessa doutrina agora é isso. O meu crânio, ele cabe um certo volume. E grande parte desse volume, ele é composto pelo cérebro. Uma pequena parte é pelo sangue, através das artérias e das veias, e outra pequena parte é através do líquido cerebroespinhal. Guarda essa informação que eu vou precisar dela daqui a pouco. Anota isso aí, que são as 3 coisas que estão dentro do seu crânio. Só que, para eu chegar na informação mais importante, antes eu tenho que estudar esse crânio de fora. Como assim, George? Entenda que, para eu entender o crânio, eu tenho que partir do couro cabeludo. E o couro cabeludo é uma estrutura bem complexa do ponto de vista prático, porque o couro cabeludo ele tem várias camadas. Então, entenda o seguinte. Quando eu pego meu couro cabeludo, imagina que eu vou fazer isso aqui, galera. Imagina que eu vou colocar o cadáver aqui para vocês. Vamos pegar aqui, ó. Ele está revestido de músculo. O que é que está faltando nesse cadáver aqui? Basicamente pele, tá certo? Então imagina que eu vou colocar ele aqui, ó, de lado, tá certo? E eu vou pegar uma faquinha, vou com essa faquinha serrando para dentro, olha aqui para minha mão. Vou serrando, puxo aqui e puxo aqui. E aí eu pego esse pedaço e arranco para vocês. Esse pedaço que eu estou pegando é justamente para vocês verem as camadas que tem de fora para dentro até chegar lá no nosso encéfalo que está dentro da nossa caixa craniana. E aí, galera, ó, entenda o seguinte. Essas camadas vão ser justamente quem? Mais do lado de fora, a gente tem a nossa pele. Logo abaixo da pele, em todo o corpo humano, a gente tem gordura, tecido subcutâneo. Você está abaixo da parte cutânea da pele, então está subcutâneo. E aí, o que acontece? A pele e o tecido subcutâneo, elas servem basicamente para adentrar e guardar os folículos pilosos aqui dos nossos fios de cabelo. Show de bola? E o que acontece? Abaixo dessa pele existe uma grande aponeurose, sabe? E essa aponeurose ela é bem mostrada aqui, ó. O que é essa aponeurose? A aponeurose em anatomia é uma estrutura que une 2 partes musculares, sabe? Então entenda, ó. Aqui no meu couro cabeludo, eu tenho, ó, essa região carnosa vermelha aqui mesmo na testa e tem uma região carnosa aqui na parte de trás. Pensa comigo, galera. Olha como a anatomia é basicamente você pensar logicamente. Esse músculo, galera, ele tá grudado basicamente em qual osso? Ele tá grudado justamente no osso que a gente chama de osso o quê, ó? Frontal. Então, logo, esse músculo aqui ele vai ser chamado de músculo frontal. Beleza, Jorge? Então, esse músculo ele vai ser o quê? Ele vai ser músculo occipital. O tendão, a aponeurose que une o músculo frontal ao músculo occipital, ela forma um músculo só. Então a gente pode dizer que tudo isso aqui do couro cabeludo é um músculo, que a gente chama de músculo. Olha como a anatomia é fácil. Um músculo chamado de occipito frontal.
Show de bola, Jorge. Ele tem duas partes, dois ventros. Essa aponeurose que gruda as duas partes, ela vai estar mesmo no meio do couro cabeludo. Então, ela vai estar, ó, abaixo da pele, abaixo do tecido subcutâneo. Aí vem essa aponeurose, que é uma aponeurose que está na parte de cima do crânio. Então, ela vai ser chamada de aponeurose que está acima do crânio. Toda em anatomia que é acima, ela é epi. Então, a gente tem uma aponeurose epicrânica. Entenda o seguinte, galera, ó. Entenda que após essa aponeurose, a gente vai ter, basicamente, uma camada de veias, aqui, que não está sendo mostrado nessa imagem, mas logo aqui, ó, abaixo dessa aponeurose aqui teria algumas veias, e depois vem esse periósteo. Ora, periósteo é o que está logo acima do osso. Lembra do periósteo. Então, beleza, George. Então, vejo que o meu couro cabeludo ele tem 5 camadas. Pele, tecido subcutâneo, aponeurose do músculo occipital frontal, aquela camada de veias que você falou que não está sendo mostrada aqui, e o periósteo. Do osso para baixo, a gente tem osso e encéfalo, não é isso? É isso. O que eu quero mostrar para vocês, galera? Quando eu passo aqui pelo nosso osso do crânio, a gente vai ver justamente o quê? Aquela sacola. A sacola que recobre o nosso encéfalo. Só que essa sacola, galera, ela é dividida em 3 partes. Em uma camada que a gente vai chamar de camada meninge superior, uma camada meninge média e uma camada meninge inferior. Ou seja, essa sacola é chamada de meninges, não é isso, Leone? É isso. A meninge mais superior, ela é chamada de dura mater. Olha o nome, dura, o nome já está dizendo. Ela é a camada mais resistente de todas as meninges. É mais óbvio, né? Então, o que está mais para fora do corpo, galera, ele é mais fácil de sofrer lesão. Então, ele tem que ser mais resistente. Por mais que a gente pense que a pele é uma estrutura, um órgão corporal fraco, não é. A pele, ela combate mecanicamente muitos traumas e muitas infecções. Então, entenda, a dura mater é a meninge mais externa. Logo abaixo dela eu tenho a aracnoide e logo abaixo da aracnoide eu tenho a pia mater. Pia vem do grego que significa fino. É a parte mais fraca dessas meninges. Tendo o seguinte, galera. Mesmo nessa dura mater aqui, ó, quando eu venho caminhando, olha pro meu mouse, olha pro meu mouse. Quando eu venho caminhando, eu chego nessa estruturazinha aqui, ó. O que é essa estrutura, Jorge? É uma estrutura que está justamente, ó, dentro da dura mater, não é isso? Ó? Vocês conseguem ver? Essa estrutura que está dentro da dura mater, ela é chamada de, anota aí, ó, seio sagital superior. Por que é seio sagital superior, Jorge? Justamente porque, ó, ele está exatamente abaixo de quem? Está exatamente abaixo dessa sutura craniana, que eu denomino como sutura, ó, sagital. Show de bola? Ah, Jorge, essas suturas elas servem justamente para dar uma maior proteção ao crânio, não é isso? Para unir o osso frontal ao osso parietal, ao osso occipital, basicamente isso. É uma das articulações fibrosas mais fortes do nosso corpo, certo? Priscila acabou de perguntar, George, qual a consistência dessas meninges? Ó, Priscila, não sei se você é do P1, mas quando você pegar um cadáver, a peça viva lá no laboratório, você vai sentir basicamente o quê? Você só vai sentir uma meninge. A aracnoide, que está abaixo da dura mater, olha aqui para mim, e a pia mater, que está abaixo da aracnoide, elas são muito finas, elas não são basicamente palpáveis. Dá para ver elas porque elas são brilhosas, sabe? Mas você só vê a parte de fora, você só vê a dura mater, porque é a região mais dura, mais consistente e mais fibrosa. Show de bola? Então é como se você estivesse pegando um pedaço de papel, sabe? Um pedaço de papel molhadinho. Essa é basicamente a consistência da dura mater encefálica. Show de bola? Beleza, galera. Então, o que acontece? Por que você está dando esse arrodeio aqui, George? Para quê, galera? Para vocês entenderem o seguinte. Esse seio sagital superior, ele é como se fosse uma grande veia que está dentro do nosso encéfalo. Porque pensa comigo. Eu falei que o encéfalo, ele precisa de irrigação. Precisa chegar sangue arterial, que é um sangue rico, ó, em oxigênio, em nutrientes. Só que quando o meu encéfalo ele faz todo o processo metabólico, dali saem excretas do metabolismo e sai o CO2. Tudo isso precisa ser drenado através de veias. Galera, tudo que sai do coração, ele vai ser justamente um sangue focado em artéria. Vai ser um sangue focado em oxigênio. E aí esse sangue ele tem que regredir para o coração para alimentar esse ciclo cardíaco que a gente chama. Então entenda o seguinte, galera. Tanto a parte de fora da minha cabeça, ou seja, o meu couro cabeludo, como a parte de dentro, ou seja, o meu encéfalo, ela vai produzir sangue venoso, sangue rico em CO2. E a saída do corpo vai fazer o seguinte, ó, as veias que estão naquela quarta camada do couro cabeludo, George, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o sangue rico em sangue venoso, que está no seu couro cabeludo, e vai drenar, ó, justamente para aquele seio sagital superior, que está abaixo do osso. Então, a veia que estava aqui, ela perfura o osso, galera, e entra para cá.
perfura através de quem, Jorge? De forames, sabe? Essas veias, elas estão localizadas principalmente no osso parietal. E o forame que vai estar no osso parietal vai ser o quê? Forame parietal. A anatomia vai ser tranquila para vocês vão ver. Então, entenda o seguinte. Essa veia, ela drena para o meu seio sagital superior. Só que, além de drenar sangue rico em CO2 do couro cabeludo, o meu encéfalo está aqui embaixo, ó, tudo isso que está embaixo, também produz sangue rico em CO2. Então, existem veias, galera, que levam sangue rico em CO2 também para o seio sagital superior. Então, é como se eu tivesse inúmeras tubulações, pegando sangue de muitos cantos e jogando num cano principal, como se fosse uma caixa d'água, sabe? Numa estação hídrica. E essa caixa d'água, esse seio sagital superior, dá um jeito de levar esse sangue de volta para o coração, para o ciclo começar de novo. E aí, o que eu quero que vocês percebam, galera? As veias que pegam o sangue que estava aqui no encéfalo e levam para esse cano, ó, olha o cano aqui, que é justamente o seio sagital superior, percorrendo mais ou menos o caminho da sutura sagital, como a gente viu. Essas veias, ó, são essas pequenas veiazinhas aqui, ó, que eu estou passando o mouse em vermelho, ó. São as veias localizadas na parte mais superior do nosso encéfalo. Então, elas vão ser chamadas de veias cerebrais superiores. Qual é a importância delas, George? É justamente o seguinte. Quando ocorre um trauma, galera, a nossa cabeça vem e bate. Pensa comigo, o encéfalo, ele não está repousado numa sacola que contém líquor. Então, esse encéfalo, ele pode basicamente, ó, andar dentro da minha cavidade craniana, concorda? Então, o que acontece? Quando você bate a cabeça e a cabeça volta, por exemplo, num acidente de carro, o seu encéfalo ele vai ficar, ó, puf, 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 para um lado e para o outro. O que evita desse encéfalo ir de um lado para o outro, em movimentos que a gente chama de aceleração e desaceleração? É justamente o quê? A tração que essas veias cerebrais superiores fazem. Então, elas evitam o processo de trauma do encéfalo contra a parede do crânio. Só que, gente, é uma veia. Quando vocês pegam lá no laboratório, vocês vão ver que veia, ela tem um tecido colabado. O que é um tecido colabado, Jorge? Ele é totalmente fechado, sabe? Enquanto a artéria, ela tem um buracão, um lúmen que dá para ver, porque ela é fibrosa, a veia ela é colabada, ela é arroxeada. Ela é como se fosse um nervo, ela se confunde muito com um nervo na prática, sabe? E aí, o que acontece? Essas veias, pensa comigo, é fácil dela quebrar ou não é fácil dela quebrar? É lógico que ela é fácil de quebrar. Eu gosto de fazer uma analogia assim. Imagina que você pega 3 dedos, você pega todos os dedos e bota dentro de uma bola de boliche, com cola super bom. E aí fica aqui, ó, a bola grudada na sua mão. E aí imagina que do nada vem uma pessoa, uma coisa bem forte, um caminhão, e bate aqui na sua bola de boliche. O que acontece? Facilmente, o seu dedo que estava grudado, que é bem fininho, ele vai o quê? Vai quebrar. Então, entenda. Quando essa veia quebra, aí é que a desgraça está feita, galera. Justamente porque, lembra que eu falei para vocês de Morron Kelly? E eu falei aqui, ó, o que eu quero que vocês saibam de Morron Kelly é o seguinte. Tem encéfalo, tem líquor e tem sangue dentro. Por que isso é importante, galera? Justamente porque Morron Kelly, ele disse que dentro da caixa craniana existe um volume para cada coisa. Então, é 10% para sangue, 10% para líquor e 80% para o quê? Para o encéfalo. Então, é algo perfeito, galera. Ó, como a gente consegue ver aqui, ó. Líquor, cérebro e sangue. Venoso e arterial. Show de bola? E aí, pensa comigo. Imagina, galera, que essa veia cerebral superior, ela vem e se rompe. Quando ela se rompe, rompimento de um vaso gera hemorragia. Hemorragia, ela vai fazer com que o sangue que era para ocupar só esse tanto de volume, ele vai passar a ocupar um pouquinho mais. Que eu delimitei nessa imagem aqui como massa. Show de bola? Então, perceba, a coisa começa a apertar. Vai começar a faltar espaço dentro da caixa craniana. Vocês concordam? Concordo, Jorge. E aí, qual é a saída do corpo? Poxa vida, tá sangrando dentro da cabeça. Vamos dar um jeito de mandar sangue de volta para o coração ou até tirar de dentro daquela sacola, vamos tirar o líquor dali. Então, ó, começa a esvaziar aqui, ó, uma torneirinha por um lado, tirando o líquor para tentar compensar o volume, e uma torneirinha do outro lado, tirando o sangue para tentar compensar o volume. Só que isso vai até certo ponto. Chega um momento que não tem como mais tirar. Não tem como tirar todo o sangue do meu encéfalo. Porque pior do que morrer da hemorragia é você morrer de uma isquemia. O encéfalo, ele tem uma sensibilidade muito grande em relação a processos isquêmicos, que é quando falta oxigênio no tecido. Então, a sequência aqui, esse encéfalo ele sofre isquemia quando falta sangue e ele necrose. Então, isso não pode acontecer. Eu também não posso tirar todo o líquido. Então, perceba, chega um momento, galera, que o copo enche e eu tiro o máximo que dá. E que se lasque. O sangue continua a aumentar, ó. A massa continua a aumentar. Ou seja, a sua pressão dentro do crânio, ela começa
a aumentar. É esse aumento da pressão, justamente porque tem uma coisa a mais ali dentro, que justifica aqueles 3 sintomas clínicos que eu trouxe, ó, no começo do slide, que são justamente quais? O vômito, a cefaleia intensa e o edema. Vamos entender como é que isso ocorre? Por que vocês acham que vocês têm dor de cabeça? Dor de cabeça é chamada de cefaleia. Existem vários tipos. Cefaleia tensional, cefaleia em salvas, muito rara, inclusive, e enxaqueca. Cefaleia tensional é a que todo mundo sente, é a cefaleia do trabalhador, do estudante. Que é aquela que você passa o dia estressado, tomando porrada na faculdade, assistindo aula de metodologia, assistindo aula de saco, assistindo aula de bioquímica. E aí o que acontece? Olha, eu falei essas 3, não é criticando, não, é só que é chato mesmo, é a verdade. Então o que acontece? Imagina você passou um dia estressante e o que acontece? Dentro daquela sacola das meninges, da dura mater, da aracnoide e da pia mater, existe uma grande inervação, uma inervação trigeminal. Não precisa decorar isso agora. E justamente o seguinte, quando você tem algum processo inflamatório nessa meninge, os nervos ficam excitados. E isso causa uma dor tremenda de cabeça. E aí imagina o seguinte, galera. Imagine que a minha cabeça, dentro do meu crânio, cabia certo volume. E agora não está cabendo tanto volume. O que acontece? O meu encéfalo, ele vai ser, olha aqui para mim, ó, jogado contra a parede do crânio. Ou seja, a meninge ela vai sofrer um processo inflamatório grande. É isso que justifica a cefaleia intensa em um paciente vítima de TCE, entendeu? Então, ó, liga o olho, liga o alerta justamente para quê? O paciente está com Glasgow bom, mas está com cefaleia intensa, eu tenho que fazer alguma coisa. E ter que fazer alguma coisa provavelmente é o quê? Pedir uma tomografia, analisar aquele paciente, deixar ele em observação e por aí vai. Show de bola? Jorge, porque tem edema de papila óptica. O que é papila óptica, galera? Papila óptica é a região de maior acurácia, podemos assim dizer, de maior sensibilidade em relação à visão. Então, quando o raio de luz entra no seu olho, ele se projeta na retina. Acho que todo mundo acho que vê isso até em física, no ensino médio. E o que acontece? Lá tem uma regiãozinha papila óptica, que é justamente o seguinte, onde a gente vai ter a projeção do nervo óptico. Como a pressão está muito grande dentro da nossa cabeça, é como se viesse uma pressão de dentro da cabeça e impulsionasse o seu olho para fora. Então, é uma pressão ó, na parede posterior, na parede de trás do meu olho. Show de bola? E isso causa esse papiledema, esse edema de papila óptica. Beleza, Jorge, entendi demais essa relação que você está fazendo. Mas me diga uma coisa. Sempre que eu tiver TCE, eu vou ter o aumento da pressão intracraniana? Isso depende do grau do TCE, tá certo? Mas o que vai trazer o diferencial para vocês aqui é vocês entenderem basicamente o seguinte. Para a prova, principalmente para as provas, é muito comum que deem um caso que ocorre chamado de síndrome do bebê sacudido. O que é isso? Muitas vezes, criancinhas, bebês, eles sofrem maus tratos domésticos. Então, o que acontece? Uma das formas de maltratar uma criança, uma das piores formas que tem, mais mortais, que causam mortalidade que tem, é você pegar a criança e chacoalhar ela, ficar chacoalhando a cabeça. A criança não tem tônus muscular, é difícil chacoalhar uma pessoa e ela ficar com a cabeça rodando assim. Mas o tônus muscular, ele demora a se desenvolver na criança. E o que acontece? Se você está chacoalhando a cabeça da criança muito, o que acontece? Está tendo aqui, ó, uma aceleração e uma desaceleração. O que acontece? A veia cerebral superior, ela vai quebrar de novo. Então, essa criança, ela vai ter justamente o quê? Um processo hemorrágico dentro da cabeça. Então, se liga. Síndrome do bebê sacudido é hemorragia dentro da cabeça. Show de bola? E que tipo de hemorragia é essa, galera? Entendam. Ó, quando eu penso nas meninges, a gente pode delimitar espaços, sabe? Então, o que acontece? Entre o osso e a dura mater é o espaço que está por fora da dura mater, que a gente pode chamar de epi, acima, ou extra, que está por fora. Que é um espaço que eu chamo de espaço ó, extradural. O que está abaixo da dura mater, entre a dura mater e a aracnoide, ele vai ser justamente o quê? Um espaço que eu chamo de subdural, abaixo da dura mater. Pronto, tá fácil. Por cima dela é extradural, por baixo é subdural. E o que está, George, abaixo da aracnoide? Se o que estava aqui abaixo da dura mater era subdural, o que vai estar abaixo da aracnoide, entre a aracnoide e a pia mater, vai ser o quê? Subaracnoide. Por que eu estou falando isso? Justamente porque entendam que essas veias cerebrais, elas estão fazendo o quê? Ó? Elas estão saindo do nosso encéfalo e subindo para onde? Estão subindo para a nossa dura mater, que é onde está o quê? Ó? O seio sagital superior. Então, o que acontece? Essa lesão, ela faz com que o sangue se acumule principalmente em sua trajetória, onde ela está andando. E onde ela passa, principalmente, tem uma maior extensão de ligação
é justamente no espaço subdural, que está abaixo da dura mater. Então, galera, quando eu tiver lesão de veia cerebral superior, eu tenho obrigatoriamente o quê? Um hematoma que eu chamo de hematoma subdural. Isso ficou claro para vocês? Me falem se ficou claro e deem um ok, por favor, enquanto eu olho as perguntas. Show de bola? Mandem um ok aí. Tudo tranquilo? Sim, George. Pronto, vamos embora. Pedro Alcântara perguntou. Repete a dor de cabeça rapidamente. Assim, Pedro, dor de cabeça em si é algo muito complexo, sabe? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. A dor de cabeça, ela ocorre justamente quando essas meninges, ó, que é esse saco aqui, ó, tá vendo o saco por fora? Que eu rebati aqui para mostrar o encéfalo para você. É quando essas meninges, elas ficam excitadas, inflamadas, sabe? Justamente porque elas têm pequenos nervinhos que fazem a inervação, uma inervação que a gente chama de dolorosa. Ela tem receptores de dor, tá entendendo? Então, isso vai causar um processo inflamatório que gera edema, que gera excitação neuronal, e essa excitação neuronal causa a dor de cabeça. Show de bola? Só existe dor de cabeça porque existe excitação das nossas meninges. Ficou claro? Show de bola. Pronto, tem uns nomes que você não pegou. É justamente, eu acho que para quem está no P1, a dificuldade é justamente ter isso. Pensar em aracnoide, pensar em pia mata e pensar em dura mata. Mas quando vocês anotarem aí, vai ficar tranquilo, vocês vão pegar facilmente quando verem na prática. Show de bola? Então vamos embora. Beleza, Jorge, eu entendi isso. Só o que acontece? Antes da gente adentrar, o que acontece muito em criança também é o seguinte: quando ela bate a cabeça, ao contrário do adulto, por exemplo, a criança ela não tem fratura, tá entendendo? Justamente porque o osso da criança ele é muito mais maleável. Então, recorrentemente na prática, vocês vão ver justamente que fraturas muito pesadas em crianças, elas causam uma fratura que a gente chama de fratura em bola de ping-pong. Quem jogava ping-pong na época de escola e pisou na bola sabe como é que ela fica. Ela fica exatamente assim. Show de bola? Então, ó, galera, a gente tem a orelhinha da criança aqui. Aqui a gente tem a parte superior da cabeça. Então, mais ou menos na região parietal aqui, ó, eu tenho essa fratura em bola de ping-pong. Que também chamam de fratura em galho verde. Porque quando você quebra um galho seco, o galho, ele se despedaça mesmo. Agora, quando você vai tentar quebrar um galho verde, ele amassa e não quebra. Então, a tomografia dessa criança aqui, ela é basicamente normal. É só um osso afundado. Show de bola, mas não tem fratura. E aí, galera, eu chego num ponto da aula que eu quero que vocês tenham muito claro na cabeça de vocês uma coisa. Quando eu penso em TCE, anote aí agora. TCE não significa fratura de crânio. TCE não significa fratura de crânio. Eu posso ter TCE sem ter fratura de crânio. Síndrome do bebê sacudido, eu fico balançando o bebê, mas não fratura o crânio, mas eu tenho um TCE, um traumatismo no encéfalo. Por isso que é crânio encefálico. E aí, galera, entenda o seguinte. Didaticamente, a gente tem uma divisão didática mesmo de dois tipos de traumas de TCEs, que é o TCE que a gente chama de contusão cerebral e o TCE que a gente chama de TCE perfurante. Como assim? A contusão cerebral é quando você tem uma batida da cabeça mesmo. É algo quando bate, pode gerar fratura ou não pode gerar fratura. Por exemplo, uma criança, ela pode bater, cair, ou um adulto também, e quebrar a cabeça, quebrar o crânio. Só que outras crianças e outros adultos podem ter alguma lesão neuronal, como eu expliquei, sem ter fratura. Aí, o outro tipo de divisão de idade que eles colocam é justamente o trauma perfurante, que é justamente quando ocorre uma perfuração por arma de fogo, por arma branca como uma faca, entendeu? E inúmeros outros tipos de perfuração. Entenda o seguinte, George, você falou para mim que a doutrina de Monroe Kelly, ela basicamente diz que tem tecido cerebral, tem líquor e tem sangue, não é isso? Basicamente eu vi o seguinte, lesões que acometem o sangue, que é quando ocorre alguma coisa que o sangue vaza, que tem hematoma, que tem alguma coisa. Só que o tecido cerebral, Jorge, ele não sofre também, não diretamente algo lá dentro dele, sofre muito, galera. Quando eu penso a nível cerebral, existe uma lesão que a gente chama de lesão primária. O quê? A pancada por si só, ela já causa uma excitação neuronal, uma lesão do axônio do neurônio, que a gente chama de lesão axonal difusa, ou seja, é como se toda a região do nosso encéfalo ficasse eletricamente estimulada, tá certo? E isso causa justamente a produção de citocinas, que vão gerar fatores inflamatórios, e isso causa algum comprometimento. E outra lesão que ocorre é justamente uma lesão que a gente chama de lesão secundária. O que é essa lesão secundária? A lesão secundária é essa cascata toda aqui, que eu odeio bioquímico, odeio falar sobre essas cascatas aqui, eu quero trazer descomplicado para vocês o seguinte.
A lesão secundária que ocorre no encéfalo é basicamente algo que ocorre a nível molecular. Como assim? Basicamente, você tem uma excitação neuronal, uma lesão da membrana celular dos neurônios. Isso vai fazer justamente causar uma despolarização errada daquele neurônio. E isso vai produzir inúmeras citocinas, que geram inflamação. E a inflamação gera edema. Então, entenda o seguinte: quando eu tenho lesão encefálica, por contusão, por perfuração, independente do tipo que for, sempre o tecido cerebral ele vai sofrer, tanto pela pancada direta, quanto pelas citocinas pró-inflamatórias que geram um edema, que a gente vai chamar justamente de edema cerebral, e que é algo preocupante. Show de bola? Porque contribui justamente para aquela hipertensão intracraniana, como a gente viu. Show de bola? E aí existe, galera, algumas situações em que essa lesão secundária, ela causa um edema muito forte, tá entendendo? E aí você tem que saber resolver aquela situação. E como é que se resolve aquela situação? Basicamente, o paciente que chega com um edema cerebral muito forte, ele tem que ser submetido a tratamento cirúrgico. E como é esse tratamento cirúrgico? Existe um procedimento chamado de craniectomia descompressiva. Olha o nome, craniectomia. Tomia retirada. Retirada do crânio para fazer uma descompressão, tirar a pressão lá de dentro. Então, como é que ocorre essa cirurgia? Basicamente, você coloca o paciente de lado, lá na mesa, né? Ele vai estar deitado no decúbito melhor, justamente posicionado da melhor forma para fazer a incisão. E você vai fazer essa incisão que a gente chama de incisão de Kemp, onde você vai fazer aqui com bisturi uma incisão na vertical e uma grande incisão desde o osso frontal até próximo ao osso occipital, próximo ao osso mastoide aqui, vindo na região mais horizontal. É uma incisão de Kemp que a gente chama de incisão em T, tá certo? Essa incisão em T, ela vai servir justamente para quê, galera? Eu tenho que aliviar aquela pressão que está ali dentro. Então, pensa comigo. Quais são as camadas que eu tenho que transpassar? Eu tenho que passar pela pele, tenho que passar pelo tecido subcutâneo, tenho que passar justamente pela aponeurose do músculo occipitofrontal e todas as estruturas. Até o quê? Até eu tirar um pedaço do crânio. Deixa eu ver a pergunta aqui que surgiu agora. Até tirar um pedaço do crânio e justamente abrir a dura mater e após abrir a dura mater, liberar aquela pressão que está ali dentro. O corte horizontal na cabeça é medial? É medial, mas não confunda com mediano. Eu não faço no meio da cabeça, eu faço mais para medial, tá certo? Mas não é exatamente no meio. Tome cuidado em relação a isso. E o que acontece? Então, galera, o que eu tenho que fazer? Eu tiro o crânio, eu faço a craniectomia, depois eu faço um procedimento que eu chamo de duroplastia. Olha o nome, duro. O que vem logo abaixo do crânio, galera? Não é a dura mater, então eu tenho que abrir ela. Então, eu vou fazer uma duroplastia. Quando eu faço essa duroplastia, eu tenho que ter até cuidado, porque paciente que está com edema cerebral, quando você abre a dura mater, pode ser que o encéfalo lhe salte para fora, tá entendendo? Justamente por conta da pressão muito alta ali dentro. E aí o que acontece? Você abre a dura mater, show de bola, e deixa aquilo aberto. Já cadê o pedaço do osso aqui desse paciente? Você quer, galera, diminuir a pressão. É como se você quisesse fazer um buraco no balão para ficar soltando ar aos poucos. Então você vai deixar aquele paciente internado por vários dias com a cabeça aberta. E o pedaço do osso você vai colocar em algum local do corpo. Pode ser no abdômen ou pode ser em algum outro tecido subcutâneo. Aqui, nesse caso, eles escolheram o abdômen, fazendo essa cicatriz aqui, essa incisão para umbilical. Em anatomia, sempre que está do lado, a gente chama de para. Por que tem que guardar o osso, galera, dentro de um canto específico? Existem substâncias que, teoricamente, tentam garantir que aquele osso não tem infecção. Só que não tem órgão ou estrutura melhor, substância melhor do que o nosso próprio corpo, entendeu? Então, o nosso corpo aceita muito bem e esse osso para ele ficar resguardado e não ter perigo de infecção se ele ficasse fora do corpo. Show de bola? Show de bola, George. Entendi demais isso. Pois vamos adentrar agora, George, na divisão de idade que você me falou. Existe o trauma perfurante e o trauma contuso. Antes de chegar no perfurante, vocês têm que entender que o contuso ele é o mais importante do ponto de vista das provas de neuroanatomia. Por quê? Porque o trauma contuso, galera, ele gera lesões neuronais muito, 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 muito graves. Por quê? Entenda, galera. Eu falei para vocês que o nosso crânio, ele justamente, nosso encéfalo, na verdade, ele fica repousado dentro da caixa craniana, não é isso? Isso, Jorge, fica repousado aqui dentro. E o que acontece? Por cima tem um teto, justamente a calota craniana, e embaixo tem a base. Se eu retirar para vocês, ó, esse hemisfério cerebral aqui, vocês vão conseguir ver o seguinte, ó. Justamente na base do nosso crânio, a gente vai ter fossas cranianas, ó, buracos mesmo, fossas, que a gente chama em anatomia, para suportar e para resguardar os lobos cerebrais.
Obviamente, galera, ó, se eu transparecer para vocês, ó, aqui na base desse crânio, ó, na parte mais anterior, na fossa anterior, a gente vê que quem fica resguardado é justamente o lobo frontal. Se a gente vier aqui mais para a lateral, ó, o que vai ficar aqui, ó, repousado na fossa craniana média é o lobo temporal, não é isso? E por aí vai. Entenda aqui, o que fica grudado no chão do crânio, basicamente é o lobo frontal e o lobo temporal. E aí você tem que ter cuidado em relação a uma coisa, galera. Essa base do crânio, ela é perigosa. Por quê? Porque é uma região que tem muitos acidentes anatômicos. Vocês aí que estão pagando com LK e que vão ver aí com o Lucas no P1, vocês vão ver que tem muito nome para decorar na base do crânio. Justamente porque existem muitas estruturas pontiagudas. E essas estruturas pontiagudas, elas nos preocupam muito. Olha como é irregular a base do crânio. Por quê? Porque imagina aí, galera. Imagina que o paciente teve um trauma contuso, ou seja, bateu a cabeça, se teve fratura ou não, não me importa, mas eu sei que o crânio vai andar ali dentro. Quando ele andar ali dentro, ele fica patinando na base do crânio. E olha uma fotinha aqui, ó, de como é a base do crânio do indivíduo, que em um cadáver pós-morte, show de bola? Então o que acontece, ó? Se esse crânio ele fica deslizando na base do crânio, você vai ver que esse crânio, esse encéfalo, ele vai sofrer algum tipo de lesão direta. Então, basicamente, ele vai ser lacerado nessas lesões da base do crânio. E aí você tem que ter cuidado em relação ao seguinte, ó. Olha como o tecido ele necrosa diretamente. Então, o paciente que tem uma contusão cerebral, que a gente chama, ele vai ter justamente algum comprometimento muito importante a depender da estrutura afetada. Ele pode ter comprometimento de fala, ele pode ter comprometimento motor, ele pode ter comprometimento comportamental e por aí vai. E aí, galera, eu coloquei isso aqui para vocês terem ideia do seguinte. Como o encéfalo ele fica lacerando na base, você vai ver que vão existir muitas hemorragias. E essas hemorragias elas se dispõem na tomografia dessa forma, como pequenas coleções brancas, coleções de sangue. Justamente porque a tomografia ela é um exame que serve para captar densidade. Quanto mais densa, mais pesada é uma coisa, mais branco ela vai ser no exame. Quanto menos densa, quanto mais densidade de partes moles, que a gente chama em medicina, for aquela estrutura, mais escura ela vai ser. Então, galera, sangue, ele é denso, ele se aproxima um pouco da densidade, ó, do osso, que é totalmente branco aqui. Então, essas coleções redondas aqui na base do crânio, elas indicam justamente uma contusão cerebral. Só que, galera, isso não é o que importa principalmente. O que importa é justamente o que se descobriu em anatomia e medicina em relação às lesões de base de crânio. As lesões de base de crânio, eu sei que elas são muito graves. Só o que acontece? Em alguns tipos de lesões, a depender do local da lesão ao nível encefálico, você tem que estar ligado o que as provas cobram para vocês saberem. Como assim, George? Ó, o que acontece? Existe um caso muito clássico na anatomia que a gente chama justamente de trauma de base de crânio, em que ocorreu em um cara chamado Phineas Gage. Quem é Phineas Gage? Ele foi um cara que trabalhava em uma ferrovia, sabe? Ele era metalúrgico, na verdade. E aí o que acontece? Ele era um cara super dócil, super amigado, super amigável. E aí ele tinha um comportamento que era um. E em determinado dia ele estava lá e soldando lá alguma coisa, e uma barra de ferro ela deslocou da máquina e acabou perfurando o crânio dele. Perfurou de que forma, Jorge? Ele entrou aqui por baixo, ó, e perfurou para cima, saindo aqui na parte de cima da cabeça. Jorge, ele morreu? Não, ele não morreu. Fizeram um procedimento cirúrgico e desse procedimento cirúrgico conseguiram salvar basicamente o paciente. Só que o que acontece? No pós-cirúrgico, se viu que ele teve muitas sequelas importantes. Não foi sequela motora, não foi sequela de fala, não foi nenhuma sequela que logo chamou a atenção. Foi uma sequela basicamente de comportamento. E foi através dessa sequela de comportamento que se viu. Peraí, se a barra de ferro ela penetrou no encéfalo dele, e especificamente em qual área, Jorge, que essa barra de ferro ela penetrou? Ela penetrou no lobo frontal dele, ela saiu atravessando basicamente assim, ó. Veio por aqui, olha aqui para o mouse, ó. Entrou pela órbita e penetrou aquela fossa craniana anterior. E aí o que acontece, galera? Dentro do nosso lobo frontal, ele é um lobo que se destaca justamente pela parte motora. Tudo de motricidade que você faz é controlado pelo lobo frontal. Só que aqui embaixo, galera, em giros que estão próximos à órbita, ao nosso olho, que são chamados de giros orbitários, a gente vai ter justamente o seguinte: algumas estruturas que denominam e que compõem
uma grande estrutura macroscópica, geral, assim, não é algo palpável, mas é uma região anatômica, uma região funcional, denominada de córtex pré-frontal. O que foi que se viu? Phineas Gage, no pós-cirúrgico, ele se tornou uma pessoa totalmente diferente. Ele era ignorante com a esposa, ele se separou da esposa, ele basicamente perdeu o emprego, ele não se comportava mais em sociedade. Então, ele urinava na rua, ele defecava na rua, ele não tinha senso de sociedade, senso de comportamento. E aí se viu o seguinte, dentro do lobo frontal tem alguma coisa relacionada ao comportamento. E nesse cidadão isso foi afetado. E essa região é justamente essa região mais de baixo do nosso lobo frontal, chamado de córtex pré-frontal. Se viu também, se comprovou isso muito antigamente, em casos assim, horríveis da psiquiatria antigamente. A psiquiatria tem assim, um passado, não querendo um termo pejorativo, mas meio sujo, sabe, galera? Por quê? Em pacientes que tinham depressão grave, esquizofrenia refratária, entre outros sintomas psicológicos e psiquiátricos, o tratamento que eles começaram a usar lá na década de 1930, foi até um cirurgião chamado de Juan Ergasmoni, se eu não me engano, ele fez o seguinte, ele viu que se eu chegasse no paciente, abrisse ele e eu retirasse parte do lobo frontal, resolvia a depressão do paciente. Realmente resolvia, o paciente não tinha mais ideação suicida, ele não tinha mais, por exemplo, sintomas psicóticos, que são sintomas de esquizofrenia. Só que, em compensação, o paciente basicamente passava a vegetar. Como assim? Ele basicamente não tinha noção de nada. Existe um filme, galera, que eu quero indicar muito para vocês. Que trata muito, e é muito pesado, assim, o final, que é chamado de Um Estranho no Ninho. É um filme, assim, antigo, se não me engano, é de 88, mas vale muito a pena. Então assistam hoje à noite Um Estranho no Ninho. É muito bom em relação a isso. E aí você viu o quê? Quando retirava o lobo frontal, nessas lobotomias de antigamente, o paciente ele não tinha mais sintoma de doença nenhuma, mas também ele não vivia, ele não conseguia mais ter relação social, não conseguia mais conversar com uma pessoa direito, ter aquela relação que a gente conhece de comportamento. Beleza? Então se liguem, galera. Lesões de base de crânio, principalmente lesões perfurantes de base de crânio, elas cursam muito com lesão do nosso córtex pré-frontal. Beleza? Beleza, Jorge, entendi demais. E quais são outros tipos de lesões perfurantes, Jorge? Existem lesões por arma branca e lesões por arma de fogo. Eu trouxe aqui um caso de lesão por arma de fogo para vocês. A lesão por arma de fogo, galera, ó, por exemplo, esse paciente, aqui a gente tem a região parietal dele, né? Então você vê aqui ó, o orifício de entrada da bala. Você vê que esse orifício ele deixou uma fratura. Então, ó, ao contrário do trauma contuso, da contusão, o trauma perfurante ele sempre gera fratura. Então tenha isso na sua cabeça. Então gerou uma fratura aqui, ó, em formato de linhas, que eu vou chamar de fraturas lineares. Se forem vários pedacinhos pequenos, eu chamo de fratura cominutiva. Só que eu acho que isso não importa para vocês, não vai ser importante agora para vocês. E aí se viu o seguinte, fizeram a craniotomia, arrancou o pedaço do crânio dele, e aí se viram o quê, ó? Logo abaixo, aqui a gente tem o quê, ó? A nossa dura mater, concorda? Então percebe que aqui tem sangue por fora da dura mater, galera. Então ele é um hematoma que está em qual espaço? Eu faço essa pergunta para vocês. É um hematoma que está em qual espaço, já que isso aqui é a dura mater? Respondam para mim aqui no chat agora. Isso mesmo, deixa eu engasguei com água. Isso mesmo, Davi e Milena e Ana Gabriela, Gabi, né? Extradural, isso mesmo. Então perceba, ó, trauma de arma de fogo, ele causa uma desgraça a nível de encéfalo, tá entendendo? Por quê? Porque por mais que você possa lesionar vaso, o que mais preocupa em termos de trauma causado por arma de fogo é justamente a lesão térmica que aquela bala faz. A bala, quando sai do revólver, galera, ela sai muito quente. E essa lesão térmica, ela causa basicamente, ó, destruição do tecido encefálico. Então, ó, pegou esse paciente, que aqui é um laboratório da Unicamp, que basicamente pega pacientes de medicina legal, e aí, ó, como estava a situação do encéfalo dele depois, tá entendendo? Então, a lesão térmica e a lesão mecânica mesmo, porque a bala, ela se estilhaça totalmente, causa um comprometimento muito grave. Então, o prognóstico de um paciente com lesão por arma de fogo, que a gente chama justamente de PAF na neurologia e na neurocirurgia, é muito, muito grave mesmo. E aí eu faço uma pergunta para vocês, uma pergunta muito importante. De tudo que a gente conversou até agora aqui na aula, qual o exame que vocês, como médicos, vão pensar em solicitar quando vocês tiverem um trauma? Seja numa criança, seja por ser um trauma contuso, seja por uma arma de fogo, por uma faca, alguma coisa do tipo. Vocês vão solicitar o quê?
uma TC. Show de bola. Só que é aquilo que eu falei, galera. A medicina, ela reside nos detalhes, tá entendendo? E os detalhes, pra gente, para as pessoas, detalhes são detalhes. Pra gente, detalhe é vida de paciente. É até aquilo que, uma frase muito foda agora nessa época de Covid, que me tocou muito, é justamente o seguinte. Cada paciente não é só um paciente, é um amor da vida de alguém. Então, vocês têm que entender que vocês têm que se ligar em qual ponto tem que ser melhor para não deixar passar nada. É tipo você tá em urologia, o meu professor de urologia falou o seguinte, é feio para um urologista ele fazer um toque retal para tentar fazer o diagnóstico de um câncer de próstata e o paciente ele ter um início de câncer retal e você não vê aquilo, entendeu? Então, se ligar aos detalhes é o que vai fazer a diferença em vocês como médicos. Então, que ATC é o melhor exame de todos, todo mundo sabe. Por quê, Jorge? Porque é um exame barato, que tem em todo o hospital. A ressonância é melhor para ver as estruturas encefálicas? É muito melhor. Mas uma ressonância é quanto? 10 mil, 15 mil reais. E não tem amplamente disponível no SUS. Então, que é TC, eu sei que é bom. Só o que acontece? Quando eu solicito essa TC, a primeira regra que eu falo para você é o seguinte: tá na emergência, pegou um paciente com TCE, tá na dúvida, solicita. Por quê? Porque qualquer paciente que tem um Glasgow abaixo de 15, de 14 para baixo, você já tem que solicitar, tá certo? Então isso aí fica fácil para mim. Outra coisa que vocês têm que se ligar é justamente na mecânica do trauma. Como assim, Jorge? Lembro do caso daquele paciente lá do início da aula do meu amigo lá de São Paulo? Então entenda o seguinte, aquele paciente ele caiu de uma certa altura. A mecânica do trauma, ela já me diz alguma coisa. Lá no C, lá na circulação, eu fui olhar se o fêmur dele estava fraturado, eu fui olhar se o tórax dele estava fraturado. Por quê? Porque um cara que cai de uma altura de 3 metros, é muito provável que ele não tenha só lesão na cabeça, galera. É provável que ele tenha outras lesões, outras fraturas ao nível do corpo. Então, se você pegou um trauma que foi muito grave, por exemplo, digamos que tem um caso onde vem uma pessoa dirigindo um veículo, alguém no banco do passageiro, e, por exemplo, uma das pessoas morre e a outra pessoa não tem nada. Se uma pessoa chegou a morrer naquele trauma, é justamente porque foi um trauma muito grave. E a outra não sentiu nada, eu vou deixar de pedir ATC? Não vou. Porque a mecânica do trauma, ela me sugere que foi um trauma muito grave. Tá entendendo? Show de bola, Jorge. Então, eu peço quando eu tiver um Glasgow já um pouquinho abaixo de 15 eu já peço. Eu peço se o trauma ele for um trauma grave. E eu peço quando eu tiver sinais de hipertensão intracraniana, que é vômito, cefaleia intensa, convulsão, perda de consciência. Show de bola, Jorge. Só que faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que dá para eu ver, dá para eu enxergar ao nível da tomografia sinais de hipertensão intracraniana? Vai ter algo lá na minha tomografia que eu consiga ver que aquele encéfalo está com uma pressão grande ali dentro da caixa craniana? Me respondam aí. Sim ou não? Sem medo de errar. Falam que vem na telha e o que vem na cabeça. Luca falou sim. João Pedro falou só se tiver hemorragia. Lucas falou desvio de linha média. Hemorragia e edema. Pronto, vocês estão perfeitos. O que vocês falaram, vocês três agora aí, se complementa, sabe, gente? O que é que acontece? Quando o paciente ele tem uma lesão hemorrágica no encéfalo, você consegue pegar fácil na tomografia. Quando tem lesão hemorrágica, pelaquela doutrina de Monron-Kelly, consequentemente tem pressão intracraniana alta. Beleza, Jorge, eu entendi isso. Só que perceba o seguinte, galera. Existem situações em que eu posso ter só aquela lesão encefálica, lesão primária e lesão secundária, mas eu não tenho hemorragia, sabe? Se eu não tenho hemorragia, eu não tenho sangue na tomografia e muito menos eu tenho desvio de linha média, porque desvio de linha média, normalmente ele ocorre quando você tem hemorragia ao nível da TC, ao nível da TC de crânio, ao nível do trauma. Então, entenda o seguinte, existem casos que vocês têm que ter cuidado do seguinte, você tem que pegar a hipertensão intracraniana pela clínica, porque a hipertensão intracraniana ela não vai sair em algumas tomografias, só se você tiver uma complicação associada. E aí eu pergunto, George, se o paciente tem uma clínica, a clínica é soberana? Na prática ela é, eu sou muito mais time clínico, mas eu esteja dando uma cirurgia, uma aula de cirurgia aqui. Mas o que acontece? A clínica ela é soberana? Nesse caso não, você precisa de uma confirmação de que aquela pressão intracraniana está elevada. Por quê? E como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através de um processo que eu chamo de ventriculostomia. O que é ventriculostomia? Lembra daqueles sacos, que são justamente as meninges que eu falei para vocês, que revestem totalmente o nosso encéfalo? Perceba, galera, que lá no meio do nosso encéfalo, como é essa imagem aqui, Jorge? Eu coloquei o cara de frente para você, o paciente de frente para você, e fui fatiando ele. Fatiando como?
Fui fatiando assim, ó. Imagina que eu peguei ele aqui, ó. Peguei ele aqui, peguei uma faca e fui fatiando. Fatiei aqui, fatiei aqui, fatiei aqui, fatiei aqui. Eu vou pegar uma dessas fatias, ó, e vou colocar ela, ó, de frente para vocês. Então, basicamente, é o que vocês estão vendo, ó, aqui. Show de bola? Show de bola. Quando eu coloco essa imagem, vocês veem que existe um buraco, ó, azul aqui dentro do nosso encéfalo. Esse buraco azul são justamente os ventrículos cerebrais. Show de bola? Show de bola. Esses ventrículos, eles são as regiões que mais acomodam aquele líquor que está dentro da grande sacola que eu falei para vocês. E o que acontece? O melhor local para eu calcular, para eu ver, para eu medir a pressão intracraniana de um paciente é justamente colocando um medidor de pressão intracraniana dentro do ventrículo. E como é que eu vou fazer isso, Jorge? Eu faço justamente através da ventriculostomia. Tomia, abertura, colocar algo dentro, retirar algo de dentro. Abertura de quem? Colocar algo aonde? Dentro do ventrículo. Então, o que acontece? Você vai pegar uma cânulazinha que tem um medidor mesmo na ponta, um medidor de pressão. Você vai fazer um orifício aqui ao nível de um osso do crânio. E esse orifício, ele vai fazer com que você leve e guie essa cânula até dentro do ventrículo. E como é que isso ocorre na prática, Jorge? Na prática ocorre basicamente assim, galera, ó. Eita, eu não separei o vídeo aqui para vocês. Mas então, entendam o seguinte. Na prática, ela ocorre o seguinte, galera. Como é que eu faço? Convido vocês para fazerem o seguinte. Pega a mão de vocês, bota a mão na testa. Começa a fazer isso aqui, ó. Bota a mão agora aqui na cabeça e começa a tentar andar o seu couro cabeludo pela sua cabeça. Quando você está andando aqui, ó, você está sentindo, se movimentando o quê? Pele, tecido subcutâneo e a aponeurose epicrânica. Porque as três, elas estão juntas. Tanto que são chamadas, na prática, de escalpo. Quando a pessoa ela tem o cabelo é arrancado em algum trauma, a gente chama justamente de escalpelamento. Justamente porque arranca pele, tecido subcutâneo e a aponeurose epicrânica de uma vez. E o que é que vocês vão descendo aqui, ó? Quando vocês vão descendo, vocês estão sentindo o osso frontal. Quando vocês colocam o dedo, ó, entre as duas sobrancelhas, vocês vão ver que aqui, ó, o meu osso frontal, ele é mais abaulado, ele é mais crescido, ele é mais avantajado. Vocês conseguem ver isso? Principalmente nos homens aí da aula, vocês vão sentir muito que essa região que eu chamo de glabela, ela é muito abaulada. Show de bola? E o que, é que o cirurgião vai fazer? Ele vai pegar a glabela ou o násio, que é um pequeno ponto que tem aqui no nariz, e ele vai medir. Da glabela vai subir 13 centímetros e ao final desses 13 centímetros vai ser justamente o canto para fazer a incisão, tá certo? E já hoje, essa incisão ela fica norteada com? Essa incisão ela vai ficar mais ou menos assim, galera. Deixa eu colocar aqui no atlas para você. Ela vai ficar localizada paralela à nossa sutura sagital. Como assim, George? Aqui eu tenho, ó, a glabela. Então eu pego, ó, eu traço uma linha que vem da glabela e vou subindo 13 centímetros. Eu vou fazendo isso, galera, um pouquinho para o lado direito. E já já vocês vão me responder por quê. Então eu vou subindo, vou subindo, vou subindo e chego após 13 centímetros no ponto onde eu tenho que fazer a incisão. Beleza, Jorge. Esse ponto, galera, ele fica 2,5 cm afastado da minha sutura sagital. Isso é um ponto de referência muito bom. E ele fica 3 centímetros após a nossa sutura coronal. Os cirurgiões, os neurocirurgiões, eles têm assim, uma mão boa para sentir palpando a sutura coronal. E isso é possível, sabe? É difícil, mas é possível. Então, entenda. Esse ponto é o ponto onde eu vou realizar a minha craniotomia. Que é craniotomia. Ou craniotomia, não, perdão. Onde eu vou fazer a minha trepanação. Trepanar um osso é furar aquele osso, sabe? Como se eu pegasse uma furadeira mesmo e criasse um buraco ali. Então, eu vou fazer a trepanação nesse ponto, e aí eu insiro aquele catéter. Insiro quanto desse catéter, Jorge? Isso varia muito de caso para caso da anatomia craniana de cada um. Mas você pode inserir cerca de 5 centímetros, mais ou menos é a base. E aí você tem uma ideia de como está essa pressão intracraniana. E aí, como é que você vê isso? É tipo como se fosse um ECG, sabe, galera? Você vai ver linhas em relação à sua pressão intracraniana. Essas linhas, elas são chamadas de curvas, elas são chamadas de P1, P2 e P3. P1 é a primeira elevação, P2 é a segunda elevação e P3 é a terceira elevação. O normal, galera, é que P1 seja mais elevado que P2, P2 seja mais elevado que P3. O normal é que seja que nem na medicina. No P1 é mil maravilhas, depois o P2 vai piorando, depois o P3 vai piorando. E só vai piorando. Assim, em alguns sentidos. No sentido é bom, mas no sentido as coisas só vão piorando.
Então, o que é que acontece, galera? Essa onda P1, ela diz respeito justamente ao seguinte, a pressão arterial que tem dentro do seu cérebro. Como assim? É o tanto de sangue que está correndo dentro das suas artérias. Então, o que acontece? É normal, galera, que você tenha uma pressão alta dentro do seu cérebro, uma pressão sanguínea muito alta. O P2, galera, diz respeito a uma coisa que eu chamo de complacência do nosso encéfalo. É como se ela me desse um dado do tanto que o meu encéfalo está distendido em um caso de hipertensão intracraniana. Então, é como se ele me desse a distensão do meu encéfalo em caso de hipertensão. No cara normal, ou na pessoa normal, a P1 ela é maior, mais elevada que o P2. E um paciente que tem hipertensão intracraniana, o paciente ele tem uma elevação de P2, sendo até maior do que a P1. Por quê? Porque a pressão intracraniana está distendendo muito o encéfalo, está distendendo muito as meninges. Então, a distensão ela vai ficar aumentada. A minha P2 ela vai acusar isso. Show de bola? Esse é um dado aqui que vocês podem ver em alguma emergência. E aí, galera, para a gente finalizar, eu quero que vocês entendam o seguinte. Ao final de tudo, Jorge, você falou que eu tinha que entender a clínica, eu já vi a clínica. Tenho que entender a neuroanatomia que explica toda essa clínica. Vimos ventrículos, a gente viu toda a parte de couro cabeludo, viu as meninges, viu os hematomas, vimos algumas coisas. Mas como é que deve ser a minha conduta, galera? Basicamente, galera, a conduta neurocirúrgica ela é muito difícil do ponto de vista prático. Por quê? Porque são muito critérios pequenos. Por exemplo, quando é que eu vou fazer uma cirurgia, uma craniotomia para drenar um hematoma epidural? Ah, quando você tiver lá dentro da lesão, uma lesão de cerca de 2,5 cm, ou o paciente estiver com uma escala de Glasgow menor do que 8. Isso eu não quero que vocês saibam para vocês. Eu quero que vocês se atentem ao quê? Aos detalhes. A medicina está nos detalhes. E os detalhes nem sempre é fazer o diferencial, mas é fazer o mínimo e fazer aquilo bem. Então, quando você pegar um paciente com sinais de hipertensão intracraniana no seu pronto-socorro em decorrência de um TCE, o que você vai poder fazer por ele é o seguinte: você vai elevar o decúbito do paciente. Para quem é do P1 aí, decúbito é a posição, tá entendendo? Quando você está deitado de barriga para cima, você está com decúbito, que a gente chama de dorsal, porque o seu dorso, a parte de trás, está fixada à superfície que você está deitado. Aí existe o decúbito lateral direito, o decúbito lateral esquerdo e por aí vai. Então você eleva o decúbito. Como é? Você eleva a cabeceira da cama do paciente. Ou seja, ele fica com a cabeça elevada, tá entendendo? Quantos graus, Jorge? Cerca de 30 a 45 graus. Você vai ver de acordo com o caso. E para que isso ocorre, Jorge? Por conta de o seguinte, galera. Imagina que é como se você pegasse e uma pessoa que está desmaiando, por exemplo, ou então uma pessoa que está passando mal, você levanta as pernas dela para o sangue descer para a cabeça. Aqui é o oposto. Você está levantando a cabeça para o sangue sair da cabeça e, consequentemente, o seguinte. Consequentemente, diminuir a pressão intracraniana. Eu diminuir aquele sangue que está ali. Então, o que acontece? Quando eu penso na perfusão cerebral, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Preste atenção em mim aqui, ó. Perfusão cerebral, ela é uma fórmula. Ela é igual à pressão do seu corpo, a pressão arterial média que sai do seu coração, menos a pressão intracraniana. Então, o que acontece, galera? Quando eu tenho uma pressão intracraniana muito alta, isso é sinal de quê? De que, ó, eu não estou tendo uma perfusão cerebral muito boa. Por quê? Porque a pressão arterial média, ela perde até para a pressão intracraniana. Então, você vai ter uma perfusão negativa aí nesse pequeno cálculo. E aí, a sua tentativa é justamente fazer o seguinte: quando você eleva o decúbito, você tenta diminuir a pressão intracraniana e, consequentemente, aumentar o retorno venoso para o coração. Quando você aumenta o retorno venoso para o coração, o seu coração ele bombeia mais sangue e a sua pressão arterial sistêmica ela começa a aumentar. Então, ao passo que você diminui a pressão intracraniana, você aproveita para aumentar a pressão o quê? Sistêmica. E, consequentemente, melhorar a incógnita daquela fórmula que é justamente o quê? A perfusão cerebral. Beleza, George, entendi demais. E o que é que eu posso fazer ainda? Você pode usar um medicamento que a gente chama de manitol. Manitol, ele é um medicamento hiperosmolar. É como se ele basicamente diminuísse o edema cerebral, diminuísse a quantidade de água que tem dentro do seu encéfalo. Justamente porque ele estimula o paciente a urinar mais, ele estimula o paciente a aumentar o retorno venoso, diminuir a quantidade de sangue que tem dentro da cabeça, entendeu? Então, o manitol é um medicamento de escolha para diminuir a pressão intracraniana. E, por último, você pode fazer uma hiperventilação. Como é? Eu vou pegar o paciente, vou pegar o ambu, ou se o paciente estiver entubado, por exemplo, e aí eu vou aumentar a ventilação dele. Por quê? Quando você respira mais, isso aqui precisava só de uma aula para explicar isso, mas, consequentemente,
O seu corpo, ele vai entender o seguinte, ele vai entender que precisa de quê? Precisa de mais sangue ao nível torácico, tá certo? Então, se precisa mais sangue ao nível torácico, de novo, eu tiro o sangue daqui e jogo para cá, entendeu? Só que essa hiperventilação é muito controversa, ela tem que ser muito bem controlada. Porque quando você hiperventila demais o paciente, galera, isso pode causar alguns prejuízos isquêmicos, como vocês vão ver lá no P6 em relação. Então tem que ter esse feeling em relação a isso. Show de bola? E aí, galera, para a gente finalizar, a gente finaliza justamente o quê? Ó? Vendo como isso se aplica na prática. E como é que isso vai se aplicar na prática, galera? Se liga nesse caso aqui, muito interessante para vocês. Conseguem ver a minha tela e ver essa tomografia que vocês estão vendo aqui? Me confirme enquanto eu tomo água. E me confirme se ainda estão aguentando o rojão. Sim. Show de bola. Então vamos lá. Essa paciente é uma criança de 10 anos que estava brincando no parque com uma amiguinha, tá entendendo? E aí ela caiu de uma altura, não sei especificar a altura aqui para vocês. E aí, ó, o que aconteceu com ela? Logo após isso, ela se sentiu zonza, inconsciente, mas não desmaiou. Quando foi com 2 horas depois, foi o que aconteceu. Ela vomitou 2 vezes seguidas. Vômitos em jato, vômitos muito, muito, muito preocupantes. Foi o que a mãe fez. Levou ela para o hospital. Achou que uma queda, né, bateu a cabeça de leve e tal, não ia ter problema. Chegou no hospital, galera, tinha sinais de hipertensão intracraniana. Vômito é um sinal. Então, o médico pediu o quê? Pediu a tomografia. Pediu a tomografia, dito e feito, ó. Quando viu isso daqui branco, é o quê? Sangue. Então, ela tá com hemorragia. Não vou falar aqui para vocês, mas pelo exame eu já sei que uma hemorragia epidural. Se quiser mandar outra aula para explicar melhor o exame de imagem para vocês, que a gente vai ver um pouco amanhã. Então, o que acontece? Uma hemorragia epidural. O que é que acontece? Tenho que pegar cirurgicamente. Se viu que aqui os critérios eram bons para fazer a cirurgia, e o cirurgião ele decidiu o quê? Eu vou drenar esse hematoma para diminuir a pressão intracraniana dessa paciente. E aí o que é que acontece? Aqui vocês conseguem ver justamente, ó, em uma vista de perfil, o hematoma de novo, extradural. E o que acontece? Começou a cirurgia. Primeira coisa, para o pessoal do P1 aí e quem não conhece ainda. Cirurgia ele é um processo, e sala cirúrgica, ambiente cirúrgico é um processo que tem que ter muita preocupação em relação à infecção. E quando você chega na neurocirurgia, a infecção é o que mais preocupa. Tanto que tem gente que chega, que fala, meu Deus, eu vou ser neurocirurgião e tudo mais, neurocirurgia é a maior beleza. Mas neurocirurgia, na prática, ela é uma das piores residências que tem. Porque você só trata de paciente crítico, você trata com um paciente que está na beira da morte. Você tem que tratar de conversar com a família, você tem que consolar a família que está preocupada. Normalmente, neurocirurgias, elas infectam muito. Então, eu tenho que ter cuidado desse primeiro processo aqui, ó, que é justamente o processo de antisepsia. Como é que essa antisepsia ela ocorre, Jorge? Ela ocorre de uma maneira simples. Você vai passar um pequeno material, que a gente chama de clorexidina desgermante. Depois da clorexidina desgermante, você vai passar a clorexidina alcoólica para justamente fazer a antisepsia daqui. Perceba que a pessoa está careca, né? Então, antes de tudo, careca, ocorreu um processo que a gente chama de tricotomia. Trico, lembra cabelo. Então, eu arranquei o cabelo para possibilitar uma melhor visualização cirúrgica de todo o ambiente cirúrgico para mim. Então, beleza, Jorge. Foi feita a antisepsia aqui, não é isso? Próximo passo que o cirurgião tem que tomar é o seguinte. Eu tenho que fixar a cabeça daquele paciente. Uma neurocirurgia tem que estar muito fixada a cabeça do paciente, porque se o paciente andar, a cabeça mexer, lascou, você vai ter algum comprometimento. E aí, a próxima questão é justamente eu, com a caneta, delimitar como vai ser justamente o quê? A minha abordagem, como vai ser a minha incisão com o bisturi. E aí, perceba, galera, ó, nessa tomografia, a gente vê justamente que é um hematoma em qual região? Em uma região frontotemporal, tá certo? Então, eu vou acessar o paciente, ó, justamente pela região frontotemporal. Então, você está vendo aqui a região lateral da cabeça. Quando você coloca o campo cirúrgico, fica ruim de visualizar meio aqui para entender. Mas entenda que isso aqui, ó, é a região lateral da cabeça dela. Vocês lembram que era no lado esquerdo a lesão dela, que em tomografia trocada, não se assustem aí quem é do P1 ainda. Quem entende o seguinte, beleza, Jorge, já vi isso daí. Agora eu tenho que proceder justamente com o processo cirúrgico. Então eu tenho que fazer uma incisão na pele, primeiramente com o bisturi, a lâmina de bisturi tradicional, tá certo? Isso ajuda a abrir de uma forma melhor. E depois eu tenho que vir com o bisturi elétrico, porque o bisturi elétrico, ao passo que ele vai abrindo a pele, ele vai cauterizando o vaso, evitando pequenas hemorragias que impossibilitam uma boa visualização da cirurgia. Ó, ele está vindo agora com o bisturi elétrico para fazer isso. Então, beleza, Jorge.
começo a abrir a pele. Beleza, galera. Para eu abrir a pele, eu tenho que passar por quais camadas? Olha aqui, ó, a pele está aberta. Eu tenho que passar por pele, tela subcutânea, aponeurose do músculo occipitofrontal ou aponeurose epicrânica, até chegar na parte mais de fora do osso, que é justamente quem? O periósteo, que é a quinta camada do nosso couro cabeludo. Então, o que está rebatendo aqui para vocês, galera, é justamente o que eu chamo de escalpo. Ó, aqui como tá bonito, que eu falei para vocês. Lembra que a pele, ó, olha aqui, ó, a pele por fora. Tá vendo que tá mais amareladinho aqui, ó? Isso é gordura, é tecido subcutâneo. E tá vendo que tá mais, um pouco mais vermelho aqui. Isso aqui é justamente um pouco avermelhado e um pouco branco. É justamente a aponeurose do músculo. É o escalpo, eles estão sempre unidos. Show de bola, George. Então, ó, eu vou começando a separar isso. Esse é um processo com muito cuidado, justamente porque, galera, eu falei nesse tipo de abordagem, que seria a aponeurose do músculo occipitofrontal, mas lembre, não está na região lateral da pessoa, na lateral da cabeça? A região lateral da cabeça ela tem um osso, não é isso? Que eu vou denominar justamente como o quê? Como osso temporal. Vocês concordam? Concordo, é o osso temporal. Só que percebam o seguinte, galera. Percebam que, ó, mesmo acima do nosso osso temporal, existe um músculo que eu vou denominar como um músculo o quê? Adivinha? Temporal. Show de bola? Então, nesse processo de cirurgia, eu não estou tirando a aponeurose do músculo aqui, não. Na verdade, eu estou tirando a aponeurose de qual músculo? Ó? Do nosso músculo temporal. Então, aqui, ó, quando eu volto para o vídeo para vocês, vocês conseguem ver bem ó, o cirurgião com a lâmina separando muito bem ó, o músculo ó, que estava grudado aonde? Grudado ao periósteo, grudado ao osso, a parte mais de fora do crânio. Vai separando, até expor bem aquele periósteo e expor bem o crânio. Show de bola, Jorge. Estou entendendo. Tá tudo sendo exposto. E depois que expor tudo, Jorge, o que é que vai acontecer? Perceba, ó. Peraí, que deu um passo muito forte aqui para mim. O osso já está quebrado. Que diabo é isso? Lembra que eu sempre venho falando da palavra craniotomia, que é a retirada do crânio, de uma parte do crânio, uma retirada de um pedaço que eu chamo de flap ósseo. Como é que essa craniotomia ela ocorre, galera? Ela vai ocorrer da seguinte forma. Como assim? Primeiro eu vou precisar de um equipamento que a gente vai denominar como craniótomo. O craniótomo, ele é conectado a essa base aqui, que funciona como se fosse aquela canetinha do dentista, tá entendendo? Para fazer a obturação. Essa base, ela vai justamente permitir uma rotação do craniótomo muitas vezes, e essa alta rotação que causa aquela zoada chata, entendeu? Do dentista, por exemplo, faz aquela zoada por quê? O motor de um carro, ele tem uma rotação muito menor do que o motorzinho de um craniótomo, por exemplo. Show de bola? E aí entenda o seguinte, o craniótomo, ó, ele é ativado pelo pedal, tá certo? Então o cirurgião fica com o pedal aqui do lado sempre, justamente para fazer as incisões. E percebam, isso aqui é uma furadeira, galera. Então você vai fazer alguns buracos no seu crânio. E esses buracos, galera, é justamente o que eu chamo de trepanação. Então perceba, ó, aqui, ó, ele vai começar a trepanar. Ó. Só que antes de trepanar, o que, é que ele está querendo mostrar aqui para vocês? Tem que ter cuidado em relação à posição da mão. Eu não vou fazer com a mão assim, porque é fácil da minha mão escorregar na hora que... É como se você estivesse furando a parede com a furadeira. Você segura bem a furadeira para justamente a broca entrar de uma forma boa. Então, galera, ó, você tem que ter cuidado justamente para sua mão ficar muito fixa. Esse posicionamento aqui da mão, ó, ele evita justamente esse movimento, ó, que ele acabou de mostrar. Então, entenda, ó, esse posicionamento ele é importante. Por quê, galera? Peraí, já estou furando o crânio, né? Isso, estou fazendo uma trepanação. E abaixo do crânio tem um meninge encéfalo. O que garante de que eu estou indo furando com o meu craniótomo e o meu craniótomo passar e do nada perfurar o meu encéfalo de uma vez. Isso causaria um desastre, não é isso? E aí o que acontece? Essa posição da mão, ela evita justamente isso. Porque quando o craniótomo ele estiver entrando, galera, caso ele passe, ó, olha aqui o meu mouse, essa sua mão, ela segura para você. Só que a tecnologia, ela também nos ajuda. Esse craniótomo, hoje, graças a Deus é dessa forma, ele tem um programa pressórico que quando ele transpassa o crânio, ele automaticamente ele para sozinho, sabe? Antigamente, galera, era uma coisa assim do tamanho do mundo, umas coisas bem grandes. Um craniótomo, ele era manual. Você tinha uma manivela, você ia fazendo assim, ó. E aí me diga, qual é a chance de você ir, ó, rodando, você não perfurar o encéfalo do paciente, por exemplo. Então, graças a Deus, a medicina evoluiu para isso. Então, iniciando a trepanação. Quando eu tenho uma lesão aqui na parte lateral, frontotemporal aqui da cabeça, a trepanação ela é feita em 3 pontos. Então, eu vou fazer 3 buracos. Sabe, galera?
E esses 3 buracos, eles vão funcionar como se fosse uma espécie de... como se fosse um triângulo. 3 pontos, e eu vou unir esses pontos através de linhas. Show de bola? Outra coisa que ele está frisando aqui é justamente o quê? A posição do craniótomo. Nunca você pode deixar ele angulado. Ele tem que estar sempre perpendicular, porque angulado é muito mais fácil dele fugir do seu campo, e se ele fugir do seu campo, você com certeza pode causar algum prejuízo para o paciente. Quando eu furei os 3 buraquinhos que eu quero, eu venho no craniótomo e acoplo essa alçazinha aqui, ó. Ela serve como se fosse um gancho para eu pegar naquele buraquinho da trepanação que eu fiz, ó, e eu começo a perfurar esse buraquinho, ó, para tirar algum fragmento de osso que tem ali, para não ter ficado nada por ali, sabe? E é justamente essa alça acoplada ao craniótomo que a gente vai unir os dois a justamente aquela base, aquela canetinha. Para quê, Jorge? Eu vou unir justamente, ó, tô unindo aqui, ó, olha aqui, ó, a base estava lá e tudo mais, para justamente, ó, aqui ele fez um buraco, se eu não me engano, ele fez outro bem aqui e fez outro bem aqui, ó. Então ele vai pegar essa alça e com a canetinha ele vai basicamente escrever de um ponto para o outro. Vai escrever daqui para cá e vai escrever daqui para cá. Então vai lá, ó. Vai começar. Ó. Então vai tentar unir um ponto ao outro. Enquanto ele está fazendo isso, ó, ele está o quê? Perfurando o crânio. Ele está desgastando o tecido cerebral. Pronto, chegou no canto. Olha a posição da mão como é importante. Tu já pensou se ele tivesse com a mão solta, o quanto não ia passar nesse momento? E o que acontece? Aqui a posição ela já muda um pouco, galera. Ó, ele segura com a mão aqui embaixo, a mão esquerda diretamente na caneta, não faz aquela posição assim, ó, para continuar. Então, basicamente, o que, é que ele vai fazer? Ele vai tentar, ó, unir um ponto ao outro. E vai fazendo isso com a caneta. Até formar, galera, aquele flap que a gente conhece como flap ósseo. Show de bola? Então, ó, tá continuando, tá continuando, tá continuando. Isso aqui tem um momento importante, justamente o seguinte, ó. Perceba que ele tá chegando no último ponto agora, ó. Já tá quebrado o osso aqui, já tá quebrado o osso aqui, tá chegando no último ponto. Quando ele estiver chegando no último ponto, galera, é obrigação do cirurgião, do neurocirurgião, ele colocar, ó, a mão esquerda por cima do flap ósseo. Porque quando chegar no último ponto, pode ser que esse flap ósseo ele dê uma saltada. Imagine se ele cai no chão da sala de cirurgia, por exemplo. Não tem como trazer esse flap ósseo de volta para o paciente se ele estiver infectado, tá certo? Então você segura o flap ósseo com a mão esquerda e logo após isso, determinado, você vai prosseguir, ó, com a retirada. Aqui, para demonstrar, ele fez com a mão, mas é porque eu acho que ele está sem o material. Você tem uma haste metálica onde você vai, ó, separando o osso do crânio. O osso do crânio não, Jorge. O osso do encéfalo. Mas é do encéfalo mesmo? Não, é o osso da dura mater. Olha aqui, ó. A dura mater, ela tá bem aqui, ó. Ela tá sendo arrancada, ó, do osso. Lembra que é uma sacola por fora, ó? E por baixo dela eu vou ter justamente o nosso crânio. Show de bola? Show de bola, Jorge. Entendi demais isso. Então aqui, ó, já foi feita a craniotomia. Não é isso? No caso daquela menina que caiu no parque, já foi feita a craniotomia. E aí entenda aqui, agora ela só vai fazer o quê? Ela vai retirar o flap ósseo. Só o que é que acontece, galera? Quando ela foi retirar o flap ósseo, ela viu que o sangue já estava vazando através do flap ósseo. Então é sinal que tem uma hemorragia muito, muito grande aqui dentro da cabeça dela. Galera, traumas na região frontotemporal, principalmente na região mais lateral, elas quase sempre cursam com hematoma extradural, por lesão de uma artéria, que a gente chama de artéria meningia média, e especificamente o seu ramo anterior, tá certo? Então perceba, antes de tirar o flap ósseo, ela pensou o seguinte, ó, aqui eu tenho que dar um jeito de diminuir esse sangramento aqui na origem, justamente porque se eu tirar o flap ósseo, aí vai abrir espaço para sangrar, entendeu? Então ela vai antes, ó, cauterizar esse vaso, essa artéria é o ramo anterior da artéria meningia média, e após cauterizar o vaso, ó, que ela vai tirando aos poucos e clipar o vaso, tá certo? Ela vai justamente fazer o quê? Poder prosseguir com o processo de retirada do flap ósseo. Prosseguindo, 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 e aí chega o tão esperado momento de retirada do flap ósseo. Pronto, ó. Agora ela vai iniciar. Perceba, ó. Retirou o flap ósseo e olha a quantidade de sangue que tem acumulado aqui. Lembre, galera, sangue, ele passa por um processo de quê? A pré-trombina se transforma em trombina. Aí o fibrinogênio se transforma em fibrina. E sangue vira coágulo. Então entenda que um hematoma, ele só é um hematoma porque aquele sangue que vazou do vaso, ele sofre um processo fibrótico
e fica bem palpável, bem grosso mesmo, como se fosse uma papa, tá entendendo? Perceba, ó, como esse sangue ele é avermelhado, ele é um sangue que caracteristicamente é um sangue rico em O2, é um sangue basicamente de etiologia arterial, tá certo? Então vai ser retirado, vai ser drenado todo esse hematoma. Como esse tá bem grosso mesmo, eles estão tendo que tirar manualmente, tá entendendo? E aí todo esse hematoma ele vai sendo drenado aos poucos, até realmente, ó, expor todo o tecido ósseo que tá aqui, ó. Show de bola? Mas, George, e por que não abriu a dura mater, George? Por quê, gente? Porque é justamente um hematoma extradural. Não tinha necessidade de abrir a dura mater. Mas, George, e se esse paciente tivesse hipertensão intracraniana? O médico poderia aproveitar para abrir essa meninge, para tentar dar uma liberada? Depende muito, tá entendendo? Descompressão craniana é uma cirurgia assim, que ainda está se desenvolvendo muito e não é tão feita na prática clínica. Após isso, ó, galera, a gente vai voltar com o flap ósseo e vai fazer a ligação. Pode ser a ligação através do fio, pode ser através de uma placa de titânio. Isso vai depender da técnica que o cirurgião prefere. Após isso, vai ocorrer o processo de consolidação, aquele osso fraturado pela gente, pelo neurocirurgião. Ele vai sendo consolidado e aí tudo volta ao normal. O paciente drenou o hematoma e com alguns dias, através da monitorização da pressão intracraniana, a gente vai ver se esse paciente evoluiu bem após a drenagem do hematoma. Show de bola, galera? Show de bola. Que aula foi essa, meu amigo? Muito tempo, eu sei, mas a gente tem que ter sempre na ideia e a ideia na cabeça de que conteúdo nunca é demais, né? Conhecimento nunca é demais. E aí, galera, eu vou voltar aqui nas dúvidas, tá certo? Deixem aqui as dúvidas para vocês e não saiam agora, porque antes de dar as dúvidas, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. Ó, eu pedi para minha namorada, pedi para a Iane, ela pegar um momento dessa aula, tá certo? E para ela pegar uma frase aqui, alguma coisa que eu disse, para eu postar lá nos meus stories. Então agora eu vou postar nos meus stories uma imagem e lá vai ser o canto onde eu vou poder sortear essa apostila. Essa apostila do Medcel de cirurgia de trauma, não, cirurgia vascular essa e cirurgia pediátrica, tá certo? Então o que é que vai acontecer? Para eu ter a presença de vocês e, consequentemente, emitir os certificados e saber se vocês gostaram da aula, vocês vão lá e vão fazer o seguinte. Eu foquei muito para vocês em que você tem que se atentar aos detalhes, porque na sua decisão está a mão da vida do paciente. Então, se você sentiu que a decisão de vir assistir essa aula, de ficar até 10h30 da noite aqui comigo, foi uma decisão correta, chega lá, comenta essa seguinte frase: decisão correta, e marca 2 amigos, e aí você vai estar concorrendo justamente a essa apostila aqui para vocês. Então, você sentiu que valeu a pena estar comigo aqui agora? Vai lá, comenta a decisão correta, que eu faço o sorteio e daqui uns 20 minutinhos eu já divulgo o ganhador nos stories. Show de bola, galera? Vou divulgar nos stories. A foto tá no feed, mas a divulgação do sorteio é nos stories, tá certo? Ah, e qual o Instagram, né, que não deixei aqui para vocês? Eu vou colocar aqui no chat. George Farias M. Mas eu creio que todos estão inscritos, né? Não, ainda não tá postada não, Luana. Vou pedir para ela postar ainda. Ainda vou fazer aqui uns ajustes, mas 5 minutinhos eu já posto, assim que eu encerrar aqui. Show de bola? E aí, galera, tem alguma dúvida? Vamos dizendo aí. Sara, pode acontecer da primeira TC não ter desvio de linha média e com algumas horas que tenha indício de hemorragia com repetição da TC? Pode sim. Tanto que é indicado que você faça uma série dessa TC. Você faça uma seriação, não sei nem se existe essa palavra, mas que você repita a TC com determinado momento. Justamente porque existem hematomas que são crônicos, hematomas que são agudos. Só vai aparecer na TC hematomas que são agudos. Os crônicos não vão aparecer, porque o sangue ele vai, ó, esvaziando, ele vai saindo de dentro do vaso aos poucos. Principalmente em caso de hematomas subdurais. Eles muitas vezes não são tão agudos, sabe? Eles são crônicos. Show de bola? Show de bola. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ana Luísa, o edema cerebral é mais intenso na secundária? Ou a secundária é um processo que corre junto com a primária? Pronto, é um processo que ocorre junto, sabe? Além do trauma físico mesmo, a primária, a lesão de bater mesmo no encéfalo, você tem toda a cascata que gera edema. Então, as duas andam juntas. Show de bola? E o risco de infecção, complicada essa cirurgia. Não sei qual foi a cirurgia que a Sara estava falando, mas, no geral, todas as neurocirurgias, elas têm um grande risco de infecção. Show de bola? Deixa eu descer aqui. Então, show de bola, galera. Creio que não tem mais nenhuma pergunta. Agradeço demais a presença de vocês.